A paz do Senhor, meus queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvo ao Senhor por essa oportunidade de trazer a palavra do Senhor para nossos corações nessa noite. Amém. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Amém. Gostaria de estar lendo nesse momento o texto da palavra do Senhor, no qual o Senhor tem a mensagem para nós nessa noite, amém? Fica em 1 Samuel capítulo 17, um texto muito conhecido dos irmãos. Deus quer falar conosco nesta noite, amém? Nesse texto. 1 Samuel capítulo 17, nós leremos os versículos 45 a 50, amém? Iremos discorrer a respeito de outros versículos, mas Deus aqui colocou no meu coração de nós lermos a princípio esses versículos, ok? Primeiro Samuel 17, 45 até o versículo 50. Diz assim, os irmãos podem acompanhar também na projeção, amém? Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos, exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Oremos. Pai querido, Deus de amor, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, devido a Teu santo e bendito nome. Pai querido, que Tu esteja tocando nossos corações, ó Pai, naquilo, Senhor Deus, que Tu, Senhor Deus, quer trabalhar em nossas vidas. Pai querido, nós queremos dizer a Ti que nosso coração é terra fértil, para que a Sua palavra seja plantada e que ela produza, Senhor Deus, aquilo que Te agrade, aquilo que está nos Teus planos, ó Pai. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Davi, né? Os irmãos perceberam, né? É Davi aqui que vai contra o gigante. Amém? E Deus nos toca nessa noite aqui para falar a respeito de Davi, que a palavra de Deus apresenta como um homem segundo o coração de Deus. É um homem em que Deus ele se alegra em Davi por a sua posição. Amém? Davi era um homem era o que era importante para ele era servir ao Senhor. Isso que estava no coração dele. Isso que ele dava importância. Amém? Deus nos encoraja nesta noite, queridos, para que nós possamos cuidar dos assuntos dele. Amém? Que você possa estar olhando os assuntos do Pai. Amém? A palavra de Deus também, em 1 Coríntios 15, 58, vai nos falar, né? É Paulo falando, mas ele dá para ver, para nós entendermos o que é ser um homem segundo o coração de Deus. Paulo também, Deus quando via Paulo assim, né, exercendo, né, servindo ao Senhor, Deus ele se alegrava com Paulo.
E a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, versículo 58, você vai ver lá que nos dá orientações para nós sermos assim. 1 Coríntios 15, 58. Orientações para nós sermos tal como Davi ele foi, tal como Paulo ele foi. Deus nos dá orientações. Diz assim, a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Amém? Então, isso que diz a palavra do Senhor para nós. Então, ele toca aqui uns pontos muito importantes para nossas vidas. Ele diz para nós nos manter firmes. E se Deus está falando para nós mantermos firmes, é porque muitas coisas virão sobre nós, virão contra nós. E Deus já nos antecipa dizendo assim: permaneçam firmes. Outra coisa que a palavra de Deus diz aqui, nós lemos aqui, ela nos orienta para que nada neste mundo, nada que venha sobre nós nos abale, mas que vocês permaneçam de pé na sua posição. Permaneça onde Deus colocou, onde Deus quer que você esteja. Outra coisa que a palavra nos orienta aqui, que nós lemos aqui, diz a palavra do Senhor: sejam dedicados à obra do Senhor. Amém? Para quê? Para que tudo isso? A palavra de Deus continua dizendo aqui: pois vocês sabem que o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Na sequência. Amém, irmã Karen? Na sequência desse versículo diz assim: pois vocês sabem que o trabalho de vocês não será inútil. Amém? É isso que diz a palavra do Senhor. Esse era o coração de Davi. Davi era assim. Ele sabia que tudo que ele estava fazendo para o Senhor não era inútil, mas que ele estava fazendo lá, ele fazia com alegria. Ele fazia na posição dele. Amém? Ele não saía da posição que Deus colocou. Então a vida, irmãos, a vida de um servo do Senhor deve ser tal como nós lemos aqui, tal como Paulo orienta, tal como nós vemos na vida de Davi, que é um homem segundo a vontade do Senhor. Amém? No versículo 1 e 2 de 1 Samuel 17, vai nos mostrar lá, né, que existem no mundo espiritual duas colinas. Então, se você analisar geograficamente colina, o que é uma colina? Colina seria uma parte elevada, né? Que nessa parte elevada lá ela tem uma inclinação suave. Uma inclinação suave. Geograficamente, se você for procurar lá, essa colina, ela chega no máximo a 300 metros de altura, mas a sua descida é suave. E diz a palavra de Deus aqui que existia aqui duas colinas. Duas colinas. Uma colina no qual estava o povo de Deus posicionado, e outro lado que estava lá os filisteus, os adversários do povo de Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 1, versículo 2. E diz, irmãos, que ali se posicionaram lá dos dois lados. Então aquele lado ali que temia o Senhor, que glorificava o Senhor, se reunia ali posicionados ali para as coisas de Deus, e outro lado que afrontava o povo de Deus. Então nós encontramos esses dois pontos da colina. Amém? E é um lugar onde Davi está acostumado com esse cenário. Porque a posição de Davi, quando você analisa lá no livro de 1 Samuel, você vai ver que Davi, a tarefa dele era pastorear ovelhas. E ele sempre se colocava numa posição mais alta ali, para dali daquela parte alta, ele ter uma visão ali privilegiada lá onde estavam as ovelhas. E aí ele pegava lá e tinha como ele ir contra aqueles predadores das ovelhas. E imagina que Davi ali naquela descida suave lá, quando ele avistava um adversário, como ele descia ali
E aquela descida ajudava ele a pegar de jeito todos aqueles adversários das ovelhas. A palavra de Deus segue nos falando que no versículo 4 de 1 Samuel capítulo 17, no versículo 4, que é ali do lado adversário, quem que se apresentava? O gigante Golias. E ele chegou ali, né, à frente lá, e ele fez uma proposta ali, né? Um só de vocês no campo de batalha, né? Uma colina de um lado, do outro. Não sei se os irmãos já assistiram alguns filmes de batalha. Quando um vai contra o outro lá, aquela descida ajuda para que você não desista. Não tem como você voltar atrás. Você já começou a empreender uma velocidade, não tem como você desistir. E ali você posiciona sua espada, lança e você vai contra o inimigo. Só que ali, diz a palavra do Senhor, no versículo 4 de 1 Samuel 17, que Golias estava à frente e ele lançava todo dia afrontas contra o povo de Deus. Todo dia afrontando o povo de Deus. Ninguém descia, nenhum dos dois lados lá desciam para a batalha. Mas todos os dias eles ouviam afrontas daquele lado. Meus amados, ele repete aqui algumas vezes aqui Golias, né? Golias está em ênfase e fala sobre Golias. E Deus tocou no meu coração nessa noite para dizer para nós, servos do Senhor, que todos nós temos um problema que tem um nome. O nome aqui desse grande problema para Israel chamava Golias. Mas o teu problema tem nome. O teu gigante tem um nome. O teu gigante, ele apresenta-se muitas vezes naquela posição dele lá para afrontar, para empreender medo, para deixar você desnorteado, para deixar você sem rumo. É isso que Golias fazia ali naquele monte, naquela colina. E diz a palavra de Deus aqui que o povo de Deus estava ali, né, tremendo, desnorteado. Ninguém descia para a batalha, ficaram todos paralisados ali. No versículo 10 e 11, fica evidente como abalou o povo de Deus. Porque no versículo 10 e 11 diz assim, vamos seguir lá. Eu desafio hoje a tropa de Israel, mande um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu Saul, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Então é isso que acontece muitas vezes. Nosso gigante tem nome. O gigante afronta todo dia. E muitas vezes nós ficamos atônitos. Nós ficamos paralisados. O que vamos fazer agora? Qual que é a posição que eu vou tomar? E diz aqui a palavra de Deus que esse acontecimento ficou ali por 40 dias. 40 dias. Afronta, mais afronta ao povo de Deus. E muitas vezes acontece isso conosco. O seu gigante tem nome, o seu gigante se apresenta, se posiciona, todos os dias te afrontando, e você fica paralisado ali. Está ali totalmente preparado, mas fica paralisado diante do seu gigante. A palavra de Deus nos fala aqui, irmãos, em João 16:33, Jesus falando a respeito das aflições, das adversidades, sofrimentos. E é bem assim as aflições. É um período que nós temos assim, que é aquele, ele fica ali por um bom tempo ali na sua presença lá, e você fica ali sem o que fazer contra as aflições. Não estamos livres de aflições. Nós todos os dias, às vezes se apresenta diante de nós as aflições. E por 40 dias, diz a palavra do Senhor, 40 dias, essa situação
estava acontecendo. Os servos do Senhor devem estar todos prontos para a luta, mas existem períodos de luta que você fica meio paralisado. E aprendemos o quê? Aprendemos a olhar, como a palavra de Deus aqui, ele nos apresenta Davi. A palavra de Deus nos apresenta, né, nos ensina aqui como nós nos posicionarmos diante de uma situação em que o gigante que tem nome, que se apresenta todo dia na sua vida para te amedrontar, ele se apresenta. Diz aqui no versículo 17 que nesse momento surge Davi. E Davi, se nós analisarmos, se nós lermos a palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 17, vai ver que Davi, ele dava toda a importância para as coisas do pai. Ele estava ali cuidando das ovelhas ali, por quê? Porque era algo muito importante para a sua família e para o pai dele. Não sei se os irmãos conseguem entender espiritualmente o que a palavra de Deus está nos orientando. Davi, ele está acostumado com cuidado. E a palavra de Deus aqui, né, se vocês analisarem, ele tinha cuidado com ele, com as ovelhas e com ele mesmo. Isso é o cuidado que Deus espera de você. Um cuidado com todo aquilo que diz respeito à obra do Senhor, à vontade do Senhor e com a gente mesmo. Nós temos que ter cuidado com nossas vidas. Davi, ele realmente exercia isso. No versículo 33, 34 e 35, nós vamos achar isso, quando ele relata o seguinte, no 34 e 35, diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão e um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro as ovelhas da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego a juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Então, a palavra de Deus aqui apresenta aqui um cuidado que nós temos que ter aqui com as coisas do pai. É interessante aqui a figura aqui do pai, né? O Espírito Santo foi ministrando no meu coração e mostrando aqui. Ele trabalhava para o pai. Ele cuidava das coisas do pai. Eu não sei qual que é o nível do zelo que você tem com as coisas de Deus, com as coisas do pai. Davi, ele tinha um zelo com as coisas do pai, mas tinha cuidado com ele também, de maneira que ele se lançava, ele pegava, se protegia também. Então Deus, ele quer isso de nós, queridos, que tenhamos cuidado com as coisas dele, mas que você zele também espiritualmente para a tua vida. É importante também que você tenha esse zelo. E a palavra de Deus continua aqui nos orientando, queridos. No versículo 22, tanto que ele cuidava lá, que no versículo 22 você vai ver que o pai, ele dá outra orientação para ele. Olha, vai até o campo de batalha, leve suprimentos só para os irmãos? Não, leve suprimento para todos. Deus é aquele que envia suprimento para nossas vidas espirituais. Ele nos supre de todas as coisas. De nada nós temos falta, porque Deus supre. E ele também vai lá, né, a pedido do pai. O pai também dá outra orientação para ele, fala assim, ó, e dá uma olhada nos seus irmãos, vê como que eles estão. Então isso já foi crescendo no coração de Davi. O cuidado com as coisas de Deus, o cuidado em suprir, o cuidado lá com os meus irmãos, como é que estão? E muitas vezes nós agimos de maneira tão egoísta assim, pensando só em nós. Nós esquecemos da posição que Deus nos deu, é para cuidar de tudo. Obrigado, irmão. Obrigado. Então a posição que Deus te deu, onde Deus te colocou, é para você cuidar de todos os assuntos de Deus. Cuidar, de suprir. Existem muitas vidas que precisam ser supridas. E o que nós fazemos? Será que nós atendemos a orientação do nosso Deus, a ordem do nosso Deus para suprir? Existem nossos irmãos que precisam ser supridos. Estamos atendendo? E Davi, ele chega naquela colina, ele chega num lugar lá onde ele está acostumado, lá, ele, né, era um ambiente de trabalho. Ele chega lá e ele
consegue enxergar o problema. Ele chega no momento lá em que Golias está afrontando o povo de Deus, novamente afrontando, e ele mira aquela situação lá e já toca o coração dele. Não era somente um cenário que ele estava acostumado, mas ele sabia tratar com aquele problema, né? Nos dias de hoje lá é como se fosse, se olhasse para o gigante e falasse assim, ó, dá só um tempo aí, já vou voltar aqui, dá um tempo aí que eu vou tratar com você. Seria como se falasse assim, ó, só um tempinho, a gente já resolve isso aí. E Davi ele foi, né, adiante, mas ele lança uma palavra aqui, ele fala assim, né, quando ele no versículo 26, que ele vai conversar a respeito, né, desse problema, fala assim, né, que aquele incircunciso, filisteu incircunciso. Ou seja, ele está dizendo lá, irmão, nós sabemos que circuncisão é justamente uma operação. E Deus, irmão, o que Deus quer fazer no coração de todo homem é uma cirurgia para tirar toda a rebeldia, tirar tudo aquilo que é contra ele. Nós temos na palavra de Deus lá que o Davi ele declara aqui para Golias que ele não estava indo contra o povo de Deus. Davi estava indo contra o próprio Deus. E nós sabemos que Deus ele quer fazer uma cirurgia no nosso coração, uma cirurgia para remover tudo aquilo que é rebelde, tudo aquilo que, né, faz com que a pessoa venha a pecar. E Deus ele quer que nós tenhamos dessa maneira, irmãos, com corações abertos para essa cirurgia. Amém? Daí para o diante lá é só manter-se puro até a volta do Senhor, depois da cirurgia. Você passou pela cirurgia, é só se manter puro até a volta dele. E como você se purifica? Se purifica tendo intimidade com Deus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar toda a injustiça. É só manter puro, é só cuidar de si. Amém? Então, aqui, Davi, ele lança isso aí, essa palavra, incircunciso. No versículo 38 diz assim, né, que ele chega lá no ponto lá de conversar lá, né, e ele fala assim, né, qual que é o prêmio para derrubar, né? Eu não falei para os irmãos que ele falava, se fez tipo assim, ó, foi lá, qual que é o prêmio? Qual que é o prêmio para derrubar esse camarada aí? Amém? E ele, irmãos, ele chegou ali para o rei lá, Saul, falou assim, não, pode deixar comigo, eu vou derrubar esse gigante. Olha só como que é aquele que tem intimidade com Deus, que tem fé no Senhor, que sabe que Deus é poderoso fazer infinitamente mais do que nós pensamos, que nós pedimos. Ele tinha uma intimidade tal com o Senhor que ele falou assim, olha, Saul, vou derrubar. Eu posso derrubar. Eu sei que eu posso derrubar, né? Na força do Senhor, eu sei que eu vou derrubar. E aí tentaram aparamentar Davi lá com as armas aqui desse mundo aqui. Tentaram colocar no Davi lá colete, né? Colocar a espada, colocar lá, né? E para ele não dava. E ele lançou uma palavra assim que é profunda para nossos corações nessa noite. Falou assim, ó, não estou acostumado com isso. Eu derrubo esse gigante, mas não desse jeito. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que muitas das vezes seu gigante que tem nome, ele vai se apresentar a você, vai se posicionar na sua frente, vai te afrontar. E muitas pessoas vão oferecer para você alguma solução ali, ó, para você derrubar aquele gigante. Outras maneiras de derrubar o gigante a não ser vinda da parte do Senhor. E logo Davi, né, quando tentaram aparamentar Davi ali para a batalha lá, Davi já anotou, falou assim, olha, não estou acostumado com isso aí não. Eu cuido das ovelhas, estou acostumado a ir para a luta, mas não é desse jeito.
E nos chama a atenção, irmãos, também a forma com que ele vai se preparar para a luta, que é realmente que Deus toca nos nossos corações nessa noite aqui, para a gente fazer tal como Davi, ele se posicionou. No versículo 40, começa aqui as instruções da parte do Senhor, para nós entendermos como é que se derruba gigante. No versículo 40, 1 Samuel, diz assim, em seguida, depois da tentativa de darem para ele lá, um paliativo, alguma coisa para derrubar o gigante, ele falou assim, opa, não serve, isso aí não vai dar certo não. Aí ele vai, da maneira como que ele conhecia, que ele estava intimamente, ele sabia de Deus, como que derrubava gigante, como se remove tudo aquilo que é obstáculo para a nossa vida. Em seguida diz a palavra de Deus, ele pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, prosseguindo, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Então aqui a palavra de Deus aqui nos dá a orientação aqui, como é que se derruba gigante. E a primeira coisa aqui, que a palavra de Deus diz assim, que ele foi aonde? No riacho. Sabe, queridos, muitas vezes nós não derrubamos gigantes, porque nós não vamos até a palavra de Deus. Não vamos aonde é que a água corrente ali vai nos revelando onde tem as pedras para a gente derrubar o gigante. Então, a gente pega, as pessoas vão oferecendo para a gente, olha, desse jeito que eu uso isso, eu uso aquilo. A gente vai tentando todas as formas do mundo. Mas Deus nos diz nessa noite para nós irmos até onde a água é corrente, onde vem do altar do Senhor, que jorra para a tua vida, que traz para você a solução. E aí nesse lugar onde a água jorrava, nesse riacho aqui, onde que a água lá corria, renovando, cristalina, lá ele encontrou lá. Diz a palavra de Deus aqui, diz que lá nesse lugar ele encontrou pedras lisas. Pedras lisas. Então, eu na minha juventude assim, a gente usava, não tinha lançadeira, mas a gente tinha estilingue. Então ele sabia que para ir reto assim, não mudar o rumo assim, a gente usava o quê? Mamona? Qualquer pedra? Não. Que eles pegavam no meio do caminho? Não. Bolinha de gude. Bolinha de gude, quando eles pegavam assim, ó, direto. Não desvia. Onde pegava, Eu lembro da minha juventude assim, Deus que me perdoe. Eu lembro assim, uma vez assim, que eu e meu amigo assim, nós miramos assim num pardal assim. Na hora que pegou assim, foi pena para todo lado assim, você, misericórdia. E para achar esse pardal, nós entramos assim no meio do mato assim, aí tinha pena para cá, pena para todo lado assim, mas você não achava o pardal, custou para a gente achar o pardal. Pegou em cheio, irmão, bolinha de gude. Por que a palavra de Deus fala assim, pedra lisa? Porque pedra lisa ela não muda o rumo, ela vai direto. E Davi sabia, a intimidade com o Senhor nos revela essas coisas. Não muda. Se você for no riacho, se você for pegar lá a pedra, Senhor, tem um gigante aqui que me incomoda todo dia. E diz a palavra de Deus que é de manhã e à tarde. Para poder assim imprimir medo, para jogar, para lançar medo. É de manhã e à tarde. Assim, assim, para lançar um terror mesmo no povo de Deus. E aí Davi foi lá, e conseguiu pedras lisas. Se você quer derrubar seu gigante, irmão, você precisa ter pedra lisa. Você precisa ir à palavra do Senhor, a palavra de Deus. Pedir para o Senhor te mostrar as pedras lisas. Diz que ele foi lá, ele foi lá com o seu cajado. Imagina uns cajados lá, ele removendo as pedras. Você, opa, essa aqui não serve, essa não serve, essa aqui, é essa aqui, E ele pegou ali, diz a palavra de Deus ali, pegou 5 pedras. 5 pedras lisas. Então quer dizer, tiro certeiro, munição, 5 tiros certeiros. E a gente fica pensando assim, puxa vida, mas é um gigante só? Um gigante só. Por que ele pega 5 pedras? Isso estava no coração, estava na essência de Davi. O próximo item lá que a palavra de Deus aqui
nos apresenta é a alforge. O que é um alforge? O alforge é uma bolsa. A bolsa lá de pastor, ele colocava na cintura aqui, aquele alforge, aquela bolsa lá. Ele ia cuidar das ovelhas, muitas vezes ia longe, não tinha ali um pasto ali verdejante para ela, estava mais distante, ele ia. Ali tinha alimento, tinha tudo para ele. Então ele pega essas pedras e coloca lá. O que Deus quer falar para nós nessa noite, irmãos? Que a nossa trajetória aqui é uma trajetória de viagem. É uma trajetória de viagem. Você tem que estar pronto. Ele foi lá mais que pronto. Falou assim, ó, isso aqui, né? Pode até ter marcado você aqui para derrubar aquele Golias. Mas essas 4 aqui, se acontecer alguma coisa no caminho, estou prevenido. Mais 4 tiros. Mais 4 tiros. Sabe, irmãos, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração nesse momento que eu estava meditando a palavra para trazer para os irmãos essa noite. E me tocou no seguinte assim, falou assim, nossa semana nossa tem, né? Um mês tem 4 semanas, 4 para 5 semanas. E muitas vezes, sabe o que nós fazemos para a nossa vida? Nós pegamos só uma pedrinha só, né? Vamos lá no riacho, a gente pega só uma pedrinha, põe no alforge, e a gente pensa que uma pedrinha só vai matar todos os gigantes do mês todo. Não. Pedra é pedra. Se ele pegou 5 pedras lá, ele falou assim, eu vou prevenido para matar tudo. Tudo. E nós agimos assim na nossa vida espiritual. Em vez de pegar 5 pedras lisas e preparado para derrubar todos os gigantes que te atormentam, muitas vezes a gente vai com uma pedrinha só. E com as pedrinhas só a gente quer derrubar. Todos os gigantes que aparecem na frente lá, a gente quer derrubar com uma pedrinha só. O alforge, querido, é algo que Deus preparou para você para toda a sua trajetória. Davi, ele estava sempre preparado, sempre tinha pedra lisa no seu alforge, porque ele andava preparado. Naquela colina ele andava preparado, olhando lá para derrubar tudo que tivesse à frente, como obstáculo. Então aprenda isso aí. Não somente para um dia, não somente para uma semana, mas eu tenho que ter pedra para todo mês, para toda a minha jornada. Era uma bolsa de viagem para toda a minha viagem, até o dia que o Senhor Jesus falar assim, vem, Arnaldo, vem. Amém? E mais importante que isso, irmãos, sabe o que é? É o legado. É o legado que você deixa. Você deixa para os seus filhos espirituais, para os seus filhos carnais, para a sua família, para todos aqueles que Deus colocar na tua mão. Davi, ele agiu desse jeito e olha, eu imagino como que ficou. Aquela coluna ficou que nem uma arquibancada, vendo ele descendo em direção ao Golias. E ele roda aquele... tem a tiradeira também, hein? Não é só o alforge não, uma tiradeira. Nós temos que pedir ao Senhor habilidade para lançar e derrubar na primeira. Isso é que Deus dá. Habilidade para você derrubar o gigante na primeira ali. Rodando ali, ó, a sua tiradeira lá e lançando. E para finalizar, irmãos, Deus aqui nos fala a respeito aqui também. 1 Samuel e também 2 Samuel. Se os irmãos lerem tudo, vão ver que Deus, ele fala a respeito aqui. O Espírito Santo de Deus aqui quer deixar aqui para nós aqui uma questão aqui de legado. Muitas pessoas estavam ali vendo lá Davi ali descendo aquela colina ali contra o gigante. Ele lançou ali de cima ali, mas a colina justamente era, né? Os exércitos se posicionavam na colina justamente para isso aí. Na hora que descer com carga, é para derrubar o montão. Então, quando Davi desceu ali em direção ao gigante Golias ali, girando lá, para cravar ali na testa dele, derrubar, irmãos, muitas pessoas estavam vendo, dos dois lados estavam vendo. Mas diz respeito, essa parte aqui, diz mais respeito aqui ao povo de Deus.
diz em 2 Samuel, a palavra de Deus aqui, relata aqui, em 2 Samuel capítulo 21, algo muito profundo da palavra de parte do Senhor. 2 Samuel capítulo 15 a 22. E é algo para nós pensarmos aí. O que nós estamos sendo para os nossos filhos, o que nós estamos sendo para os nossos filhos espirituais, o que nós estamos sendo para aquilo que Deus colocou na nossa responsabilidade, como nós estamos agindo. Porque a palavra de Deus diz assim, 1 Samuel capítulo 21, versículo 15 em diante, diz assim: houve ainda outras batalhas entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. Olha só, Davi está cansado. Ele sai ali arrebentando, matando tudo lá, mas ele está cansado. Aí diz a palavra de Deus aqui que surge outro gigante. E diz assim: Esbi, Benob, descendente de Rafa. Olha só. Outros estão assumindo o posto, a posição de Davi. Aprenderam com Davi e falaram assim: opa, eu entendi como se mata gigante, vou matar também. E diz a palavra de Deus aqui que, nesse versículo ali, no versículo 16, Esbi, Benod, descendente de Rafa, prometeu, desculpe, esse é o nome do gigante, desculpe, irmão. Esse é o nome do gigante. Quando eu falo para você que todo gigante tem nome, tem sim. Então esse gigante aí, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta do bronze da lança de Esbi Benod pesava 3 quilos 600 gramas. E além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, olha só quem vai matar o gigante, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. O versículo 18 diz assim: houve, pois, depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Safi, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaaré, Oregim, de Belém, matou Golias. Apareceu outro Golias aqui. O inimigo lá, ele não muda a tática, ele está mandando gigante. Ele já observou que se ele mandar gigante lá, ele faz com que as pessoas estremeçam. E ele mandou outro gigante. E diz a palavra de Deus aqui: que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel. Mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Então hoje, irmãos, às vezes assim, seu trabalho assim, né, o que nós semeamos assim, parece assim: ele não está vendo, meu filho não está vendo, meu amigo não está vendo, meu irmão não está vendo. Mas toda a sua ação está sendo filmada. E os seus filhos vendo você matando gigante, amanhã eles vão matar do mesmo jeito. Amanhã eles vão descerem com tudo lá e vão matar. Já sei como mata. Primeiro eu vou no riacho, eu pego as pedras lisas, ponho no meu alforje, pego a tiradeira e vou derrubando. Então Deus que está nos dizendo nesta noite, irmãos, que nós temos que estar bem atentos com aquilo que nós fazemos. O seu filho está se assistindo em casa, está vendo como você derruba gigante. Os seus liderados estão vendo como você mata gigante. As pessoas que Deus colocou na sua responsabilidade estão vendo como você mata gigante. E amanhã eles vão fazer da mesma maneira. Amém? Da mesma maneira.
Mas não adianta você pegar uma pedrinha só e querer matar todos os gigantes com uma pedra só. Você tem que ir até Deus, ir à palavra do Senhor, pegar as pedras necessárias. Vá prevenido. Deus nos promete que a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário, mas nós temos que derrubar gigantes. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, que essa palavra fique gravada no teu coração, e que você seja um grande matador de gigantes, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos lá, matador de gigante. Vamos derrubar todos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, nós te louvamos. Te exaltamos, Senhor Deus, nesta noite. Porque tu tens, ó Pai, o plano perfeito, Pai. Tu, Senhor Deus, desde a fundação da terra, nos preparou tudo aquilo que nós precisamos para vencer os nossos gigantes, ó Pai. Pai querido, que nós estejamos, ó Senhor Deus, alinhados com a forma que tu tens, ó Senhor Deus, com o método que tu tens, Senhor Deus, para nós derrubar todos os nossos gigantes. Que nós não sejamos sendo amoldados pelo mundo, que nós não sejamos, Senhor Deus, sendo iludido pelo mundo, ó Pai. Porque aquilo que o mundo oferece, fornece, ó Pai, não vai dar nada a não ser, Senhor Deus, derrota. E tudo aquilo, Senhor Deus, ó Pai, que não te apraz, não te alegra, Pai. Pai, nós queremos ser parecidos, ó Senhor Deus, contigo, ó Pai. Tu és o Deus, ó Senhor Deus, que cuida, Senhor Deus. Cuida de nós, ó Senhor Deus, com todo o seu amor. Tu, Senhor Deus, ó Pai, aquele que, Senhor Deus, proveu, Senhor Deus, a cura para as questões do pecado, para as questões, ó Senhor Deus, daqueles que são contrários, Senhor Deus, à tua vontade. Nós te louvamos, nós te exaltamos nesta noite, ó Pai. Que não sejamos, ó Senhor, somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes dela, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com o teu povo, hoje e para todos sempre. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Vamos adorar o Senhor. Mas você não precisa esperar terminar a música, tá? Como nós combinamos. Quando a gente começar a cantar, você já pode abraçar o seu irmão e abençoar a vida dele nessa noite. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado.